Boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao primeiro dia da nossa série de lives. Serão 3 dias do nosso curso gratuito. Hoje, no dia 1, nós vamos falar por que os contraceptivos te fazem tão mal, né? Essa verdade que liberta, conhecer a verdade, ter a capacidade de fazer o seu próprio discernimento, né? De compreender como as coisas funcionam. Ah, Nayara, será que é verdade mesmo que esses contraceptivos me fazem mal? Né? Será que não é mais uma história da internet ou é uma visão sua? Essa live de hoje, ela vai te dar capacidade de julgar com a sua própria mente, a partir da sua própria perspectiva. O que eu vou fazer aqui é mostrar a realidade para você, né? Para você mulher, para você que é católica, para você que não é católica, para você que é de outra religião, para você que é evangélica, né? Independente, toda mulher deve saber por que os contraceptivos te fazem tão mal. E a partir deste conhecimento, você faz o que você quiser da sua vida, né? Mas o importante é ter o conhecimento, é ter a verdade. A gente só tem uma verdadeira liberdade de escolha quando a gente conhece os dois lados da moeda, né? Quando a gente conhece verdadeiramente uma escolha ou outra escolha, e não a gente ficar aí seguindo o fluxo, né? Você já se parou para se perguntar isso? Bom, por que eu uso contraceptivo? Por que eu uso DIU? Por que eu faço isso, aquilo? Foi de fato uma decisão em que eu tinha todo o conhecimento dos prejuízos, dos benefícios, dos malefícios, né? Ou não, eu fui ali deixando o vento me levar e fazendo tudo o que todo mundo faz? São essas perguntas que vocês vão refletir e ir se respondendo ao longo dessa semana. Boa noite, mulherada! Boa noite, boa noite. Gostei do boa noite, hein? Eu nunca vi tanta gente aqui começando uma live dando boa noite. Vocês estão assim, estão me deixando até mais animadas, sabia? Eu tô até mais animada com tanto boa noite, salve Maria, boa noite, salve Maria. É uma alegria, gente, receber cada um de vocês aqui, poder partilhar um pouco da minha experiência de vida, poder também ao longo desses 3 dias conhecer um pouco mais de vocês, seja pela história de vocês que vocês me relatam aqui no meu Instagram, no meu direct, seja lá no nosso grupo de WhatsApp. Hoje, no final da live, a gente vai abrir o grupo para partilha, para eu conhecer um pouco mais e vocês se conhecerem também, né? Terem esse momento de partilha e de se expressar e de ver o que todo mundo está pensando. Essa pequena comunidade que a gente forma nesses 3 dias aqui de lives, né? Nesse final de ano, dezembro já batendo as portas, mas é um momento crucial na nossa vida. Se você quer um 2026 diferente, a hora de começar é agora, né? É hora de dar esse passo. Então, boa noite, boa noite. Isso aí, gente. Vamos para a limpeza do corpo e vamos para a limpeza da alma também. A live vai ficar gravada, vocês vão receber o link lá no grupo, tá? Quem já está no grupo, ótimo. Quem ainda não está no grupo e não sabe que grupo é esse, você pode mandar um direct aqui no meu perfil, que tão logo você vai receber o link do WhatsApp. Quem não está no grupo está perdendo muitas informações legais e vai perder ainda mais informações, porque esta semana de novembro nós também lançaremos a nossa Black Friday. Então é a oferta mais esperada do ano. A minha mentoria vai entrar em Black Friday também e vocês vão descobrir tudo lá no grupo nessa quarta-feira, que será o dia em que eu vou abrir as vagas da mentoria com uma oferta e um valor exclusivo de Black Friday. Claro que por ser algo inédito, né, que a gente não faz ao longo do ano inteiro, vai ficar por pouco tempo. Então você vai se preparando, mas só lá para quarta-feira, quando abrir. Hoje nós vamos conversar sobre por que os contraceptivos te fazem tão mal, tá? Então vamos começar logo, meninas, porque temos muito assunto para percorrer, temos muitas coisas para falar e vocês têm muito o que aprender, se aperfeiçoar, entender um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês vão sair dessa live com muito mais conhecimento
e autonomia para tomar a decisão correta na sua vida. Então vamos lá, Nai. Eu já ouvi dizer algumas coisas, mas no fundo é que eu não sei se faz tão mal assim e que mal é esse. Então eu vou dividir em 2 males para vocês conseguirem entender, tá? Quem gosta de anotar, quem gosta de ter um caderninho e de ir ouvindo, né? Porque a nossa dinâmica aqui é tipo uma aulinha mesmo, tá, gente? Né? Se vocês gostarem de anotar, dá para anotar coisa, tá? Dá para fixar aí o aprendizado. Então é importante também, quem estiver disponível para tal, né? Então vamos lá. Então eu vou dividir esses malefícios em 2 partes, tá? Pra gente separar os malefícios para o nosso corpo físico, saúde, e para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. Então eu tô dividindo porque a gente vai falar primeiro de uma coisa mais científica, né, da natureza humana, do nosso corpo, da nossa saúde, e isso serve para qualquer pessoa, independente da religião, e depois a gente vai falar mais sobre os malefícios para a nossa alma, enquanto pessoas católicas, famílias católicas, mulheres que buscam um casamento santo, um casamento digno, né, que querem viver de acordo com a vontade de Deus, que querem voltar a comungar. Então eu falo essas 2 coisas separadas, até porque de repente você que não é católico vai conseguir compreender muito bem os efeitos colaterais ruins para a nossa saúde, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar para os malefícios para o nosso corpo. Então, veja bem, quando você faz uso do contraceptivo, né? Você toma um comprimido diariamente para uma finalidade, isso pode te trazer efeitos colaterais. É a mesma coisa que, imagina que você toma uma dipirona todo dia, estando com dor de cabeça ou não estando com dor de cabeça. Isso não vai ser bom, né? É uma coisa óbvia. Então, veja, você toma a pílula anticoncepcional para evitar uma gestação, para evitar um filho, correto? Essa é a finalidade, é para isso que você toma, é para alcançar essa finalidade. E para essa medicação fazer esse efeito, ele vai te trazer alguns efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais, né, que você está ou não disposta a pagar? Deixa eu explicar para vocês entenderem os efeitos colaterais. Vocês precisam entender primeiramente os mecanismos de ação da pílula. Ó, presta atenção aqui comigo, veja bem. Você toma uma medicação, ou você coloca um DIU, ou você coloca um adesivo, um chip, né, aqui. E algo acontece ali no seu corpo que a mágica acontece. Você tem a vida sexual livre e você magicamente não engravida. O que acontece no seu corpo? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, veja, todos os contraceptivos à base de hormônio, e eu vou explicar, gente, pra leigo entender, tá? Fica tranquila que você vai entender. Até porque se você usa ou se você já usou, você precisa entender como a coisa age, né? Então, o Implanon é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, porque ele também é a base de hormônio. Implanon, chip, adesivo, só muda o local de ação. Mas ele funciona dessas 3 maneiras que eu vou explicar aqui agora, ok? O único que é mais diferente, que funciona de uma maneira um pouco bem diferente, na verdade, é o DIU de metal e o de cobre, tá? De cobre ou cobre com prata. São as opções que a gente tem. O Mirena também é hormonal e o Mirena também vai funcionar da mesma maneira. Então, veja, quando eu falo contraceptivo, vocês que estão aqui nessa live de hoje já tem que entender. A Nayara tá falando de todos os contraceptivos hormonais. Mirena, Implanon, injeção mensal, injeção trimestral, DIU Mirena, adesivo, anel vaginal, quantos, né? Tem uma variedade absurda. Eu sei que você não sabe que todos esses são de hormônios, mas são, ok? Então, todos eles têm essa base aqui de mecanismo de ação. Bora lá, como? Então, você faz uso ali daquela medicação ou daquele chip e ele vai
impedir com que você engravide? De uma dessas 3 maneiras. Ele tem 3 mecanismos para agir, para não falhar. Então vamos lá, o primeiro mecanismo, ele vai tentar impedir a sua ovulação. Ele vai bloquear os seus hormônios femininos até um ponto para impedir que você ovule. Só que veja bem, quando as pílulas contraceptivas começaram, elas de fato impediam mais a ovulação. Só que o que acontecia com as mulheres que faziam uso? Elas não aguentavam tomar, porque passavam muito mal, era muito estresse, vômito, náusea, dores de cabeça muito forte. Então o corpo rejeitava, porque bloquear a nossa ovulação, gente, significa bloquear a nossa fertilidade, bloquear por completo o nosso período fértil. E nós, mulheres, fomos criadas para viver o nosso ciclo, para viver a nossa fertilidade, para sentir cada fase do ciclo acontecer. Então, quando eu bloqueio uma ovulação, eu não só estou impedindo uma coisa muito pequena de funcionar, eu estou impedindo algo muito grande que faz parte do meu ser feminino, do meu intelecto, do meu humor, da minha vontade, né, da minha disposição de funcionar no meu corpo. Imagina que você para de funcionar o seu rim, o seu estômago. Imagina o problema que isso vai causar para a sua saúde. Quando eu tento impedir a ovulação, não é algo desse tamanho que vai me levar para uma emergência, mas ele vai me trazer efeitos escondidos. Então, no início era assim. Hoje, eles precisaram equilibrar esses níveis hormonais para que o corpo da mulher aceitasse melhor, que é o que acontece com vocês. Vocês que estão aqui, vê se não é verdade o que eu tô falando. Vocês que estão aqui nessa live que fazem uso desses contraceptivos, qualquer um desses, vocês conseguem viver. Não vivem excelente, né? Não vivem tão bem, com tanta disposição, com tanta energia, com tanto vigor, com a pele tão bonita, com os cabelos bonitos, mas vocês vivem bem, vocês trabalham, vocês cuidam do filho, da família de vocês bem, né? Não fica passando mal todo dia. Por quê? Porque esses hormônios dos contraceptivos foram equilibrados para que o seu corpo aceitasse melhor. Ou seja, esse bloqueio da ovulação, ele não é mais tão eficaz. Inclusive, por isso, muitas mulheres engravidam com DIU e com outros contraceptivos, né? Isso. Quem nunca ouviu falar de uma mulher que engravidou com DIU? Quem nunca ouviu falar de uma mulher que engravidou usando pílula? Todo mundo já. Por quê? Porque esse mecanismo acabou ficando falho, tá? Para quê? Para que o nosso corpo aceitasse. Então, esse é o primeiro mecanismo. Ah, Nayara, mas esse mecanismo é falho? Só que eu tomo há 10 anos e tem dado certo. Por quê? Porque temos mais 2 mecanismos. Vou falar qual é o segundo. Espessamento do muco cervical. Para quem não sabe o que é muco cervical, é uma secreção que a mulher produz durante o período fértil. Se você usa preservativo, como eu tô vendo as pessoas colocando aqui, você consegue ver essa secreção, porque você não está usando hormônio. Se você usa algum contraceptivo hormonal, você não vê essa produção de muco muito bem, não. Talvez você vá se lembrar lá de quando você não usava, que você produzia um muco, que às vezes você achava que era corrimento, que às vezes a calcinha ficava molhada, né? Que você sentia umas coisas diferentes, ok? Então, esse muco que a gente produz no nosso período fértil é o que mantém ali os espermatozoides vivos para uma possível fecundação. Os contraceptivos, eles ficam bloqueando e espessando, engrossando esse muco, bloqueando a produção dele em grande quantidade e engrossando, enrijecendo, para que ele não fique tão fluido, para que ele não fique tão clara de ovo, né? Ela vai ali agindo para danificar a sua produção de muco, para que você não tenha muco suficiente para os espermatozoides conseguirem fecundar, sobreviver dentro do seu útero e possivelmente fecundar um óvulo que tenha sido liberado no período fértil, ok?
Gente, até aqui vocês estão conseguindo entender? Eu tô sendo clara, né? Tá ficando assim. Coloca aí pra mim alguma coisa no chat, porque eu quero saber se eu tô falando grego ou se não, Nayara, tá dando pra compreender um pouquinho. Não precisa compreender 100%, mas se tiver dando, coloca um ok aí pra mim. Que eu vou beber uma água, vocês estão vendo minha barriga, né? Daqui a pouco eu conto pra quem não sabe que eu tô gestante. Então, bora lá. Terceiro mecanismo de ação. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo feedback. Vocês estão arrasando. Só para relembrar. Primeiro mecanismo de ação, impedir a ovulação. Segundo, espessar e enrijecer o nosso muco cervical. Terceiro mecanismo de ação. Este terceiro mecanismo, gente, ele é assim a cereja do bolo, para não dizer o contrário, né? Esse terceiro mecanismo é o que faz dos contraceptivos não serem tão falhos, né? Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas toma e consegue sucesso, né? Essa é a verdade. A gente não tem um número grande de mulheres que engravidam. No geral, os contraceptivos são bem eficazes, né? Você toma ali e você consegue evitar um filho por bastante tempo sem dar errado. Então é esse terceiro mecanismo de ação aqui que faz com que seja tão eficaz evitar uma gestação com o uso de contraceptivo. Qual é ele? Veja bem, ele é o mecanismo de segurança. Ele é o menos falho, porque se os outros dois falharem, devido àquele equilíbrio, né, que a indústria farmacêutica precisou encontrar para que o corpo da mulher conseguisse aceitar todos esses contraceptivos, eles criaram um terceiro, que é o afinamento do endométrio. Vou explicar para vocês. O que é endométrio? A parede do seu útero, na parede do seu útero, melhor dizendo, é formada uma camada de sangue. Toda mulher sabe disso, né? Porque se você não engravidar, aquele sangue vai descer, que é a sua menstruação. É essa parede do útero, essa camada espessa de sangue que vai se formando ali ao longo do período fértil da fase lútea, é nela que o embrião, né, o espermatozoide já fecundou o óvulo, ali ganhou uma vida, virou um embriãozinho, né, um bebezinho. É nela que o embrião vai se desenvolver após a fecundação. Então, ocorre a fecundação lá nas tubas uterinas e esse embrião vai rolando para o seu endométrio para encontrar um lugar nesse sangue que está ali na parede do seu útero, para ele se implantar. E ali ele vai receber oxigênio e se desenvolver até ele conseguir ganhar mais estrutura, formar o saquinho gestacional e por aí vai a gestação adiante. Mas nos primeiros dias desse embrião, gente, ele é muito sensível. E o único lugar que ele tem, depois do muco cervical, que o espermatozoide sobreviveu, depois que acontece a fecundação, ele tem pouco tempo para encontrar um lugar para se implantar. Pensa numa sementinha que só se desenvolve com a terra, né? Aí ali caiu a semente e ela precisa, né, ser germinada, vai precisar de água, vai entranhar, vai criar aquelas raízes ali, né? Pensa que o embrião que ele vai colocar ali, que a raiz dele está no seu endométrio. Eu não sou muito boa dessa coisa de roça, de mato, não, mas dá pra fazer analogia, que eu sou da cidade, não tenho muito contato com a natureza. Mas é lindo demais e dá pra comparar com a gente, né? Então o embrião é como se fosse isso, a semente que tá ali, que precisa buscar de algum lugar a sua sobrevivência. E é do nosso endométrio, da nossa parede uterina, tá? E é ali que a gravidez vai se desenvolver nos primeiros dias, onde a mulher nem sabe ainda que engravidou. Nenhuma mulher consegue descobrir que engravidou aqui tão rápido, né? A gente pode até supor, achar e tal, mas não dá pra ter certeza, porque o corpo ainda não detectou também. Então veja, se eu estou com essa minha parede uterina doente, fina, ressecada, pobre, com pouco sangue, aquela coisa atrofiada, este embrião, ele não vai se desenvolver.
quando ele procurar oxigênio, nutriente para se alimentar, para poder se desenvolver, não tem, ele vai simplesmente secar e morrer. Lembra que é muito pequenininho, é só um embriãozinho, né, que acabou de ser fecundado, que ainda não se desenvolveu em nada. Se a sua parede uterina estiver fina, acontece o que a gente chama de um aborto oculto. Isso é um aborto oculto. Por quê? Porque a mãe não vai saber, não tem como nem a gente descobrir, porque o nosso corpo não detectou ainda uma gravidez, né? Aconteceu a união de espermatozoides com óvulo, o seu corpo só vai detectar essa gravidez depois dessa implantação, pelo menos ali, do dia da concepção até a implantação total, gente, a gente precisa de 7 dias. 7 dias. Então, se chegar em 7 dias e esse embrião não conseguir implantar, ele morre. E nesse meio tempo a gente não vai descobrir que engravidou. Ninguém descobre que engravidou 7 dias após o ato conjugal. Não dá para descobrir. Se você fizer um teste, não vai descobrir, né? Você não vai sangrar também quando esse embrião morrer. Ele simplesmente vai secar ali e você não vai conseguir ver na próxima menstruação. Ai, Nayara, eu tive um aumento de sangue. Não foi. Não foi, ele seca, ele morre, porque era muito pequenininho e não se desenvolveu. É isso que a gente chama de abortos ocultos, gente. É oculto mesmo, não dá pra mãe saber, o casal não consegue saber. E você, sem querer, fazendo uso de implano, de DIU, de pílula, de qualquer outro contraceptivo hormonal, você está suscetível a isso. Isso pode ou não acontecer com você. Não dá para saber. Não dá para ter bola de cristal e descobrir se vai acontecer esse mês ou outro. Porque para acontecer depende do seu corpo conseguir ovular, depende do seu muco estar fértil, que depende que o contraceptivo não bloqueie tanto assim o seu muco, isso vai acontecer. E isso, infelizmente, acontece mais do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente vê, vez ou outra, mulheres engravidando, tanto com o DIU, tanto com a pílula ou com outros. E a gente vê também que usamos, por às vezes 10 anos, o contraceptivo e não engravidamos magicamente. Então, é magicamente que isso acontece? Não é magicamente, é desta maneira. Ai, Nayara, eu gosto de ver para crer. Vai lá, pegue a bula de qualquer um desse daí que você toma e leia. Ah, não sei ler bem não. Vai lá no meu canal. Eu tenho um canal do YouTube em que eu tenho várias lives sobre análise de bula de contraceptivo artificial. Você vai conseguir ver que está escrito os mecanismos de ação, assim como os efeitos colaterais. Então, veja, eu comecei pelo pior efeito colateral, na minha opinião, que são os abortos ocultos, porque eu não gostaria de saber que causei um aborto oculto sem querer. Eu não gostaria de, o dia que eu for prestar conta com Deus da minha vida aqui na Terra, descobrir uma aberração dessa. Eu não gostaria. Mas existem outros efeitos colaterais ruins também. Vamos lá, querem saber? Dores de cabeça. Você sente dor de cabeça constantemente usando contraceptivo? Se você sente dor de cabeça porque usando contraceptivo, eu sinto dor de cabeça quase sempre. Você não pode, nesse caso, continuar usando, tá? Porque o contraceptivo, ele está causando inchaço em alguma parte do seu cérebro que está causando dor de cabeça e pode te dar um AVC cerebral. Isto é gravíssimo, tá? Então vamos lá, dores de cabeça, diminuição da libido, dificuldade no ganho de massa magra, trombose, nódulos por todo o corpo e vários outros efeitos colaterais ruins, dificuldade na absorção de nutriente, queda de cabelo, a sua pele que cada vez fica mais feia, flacidez, excesso de peso, dificuldade de ganho de peso. Cada mulher vai ter uma reação, tá? E eu ressaltaria, além da dor de cabeça, que é a mais comum, náuseas e enjoo, eu ressaltaria aqui nessa live
Algo que é muito comum e que a gente não percebe, tá? Tanto a mudança do humor quanto a diminuição da libido. E uma coisa está conectada com a outra. Preste atenção. Eu não falei que a pílula bloqueia o seu ciclo feminino, né? E que isso não é bom? Então, quando você usa o contraceptivo hormonal, seja ele qual for, o seu corpo, gente, por ele tentar impedir o seu período fértil, o seu corpo fica como se estivesse em estado de menopausa. Então você, às vezes, é uma mulher jovem, 28 anos, 30 anos, e saiba, se você está aí com um implano, com um chip, com não sei o que, você está vivendo como uma senhora idosa na menopausa. Tá? Pior, porque a mulher na menopausa, ela tem outra maturidade, ela está em outra fase do ciclo e ela está tratando a menopausa dela, ok? Todas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, se a gente não partir antes, se partir também tá bom. Mas você não está em idade de menopausa, então não é pra você estar com sintoma de menopausa, tá entendendo? Então é muito pior. É muito pior, porque você tem 25 anos, você está na flor da idade, você está no momento de viver as suas alterações hormonais e você está bloqueando tudo isso. O que é que isso te traz? Mau humor, irritabilidade, estresse, sabe? Eu digo uma coisa, né? Mulher já é chata por natureza, né? Assim, pobre dos maridos. Eu sou chata, eu tenho um monte de amiga também que é chata, perturba o marido, mau humor o dia inteiro. Isso é uma luta constante, é ou não é, gente? Você que é mulher, vai dizer que você não olha pra você e fala, caramba, eu sou chata pra caramba, né? Reclamo o dia inteiro, tô sempre mal-humorada, tô sempre falando que tô cansada, né? Poxa, é difícil de me aturar. Se você nunca fez essa reflexão, faça, porque eu tenho certeza que tem disso aí, porque tem disso aqui, entendeu? Tem muito disso por aqui e eu preciso me policiar todo momento, porque a gente tem essa tendência a ser muito chata. E, ok, lá, eu tô lembrando, você tem toda essa sua questão de natureza e os seus hormônios estão bloqueados, ok? Ou seja, você vai ficar mais irritada, tá? Mais irritada, mais estressada, mais chata por uma questão hormonal. Seus hormônios de fertilidade não estão funcionando. Então, aquele bem-estar do período fértil, você não vai sentir. O bom humor do período fértil, a energia, aquela carga positiva, aquele momento que você fala, caramba, hoje eu me arrumei, nossa, olha o meu cabelo, tá bonito, a minha pele tá bonita. Isso tudo acontece muito no período fértil. E vocês que estão bloqueadas, vocês não têm essas alterações. Vocês ficam sempre como se estivessem de TPM, porque os níveis de hormônios de vocês estão muito semelhantes aos hormônios de uma mulher com a tensão pré-menstrual. Deu para entender? Junto com isso, nós temos a diminuição da libido. Então, veja, uma coisa leva a outra, ó. Se eu estou bloqueando os meus hormônios, né, sexuais, e eu não tenho um período fértil, eu não tenho vocês não vão entender, mas ok, eu vou falar o nome. Eu não tenho estrogênio subindo, que é o hormônio da fertilidade, eu também não vou ter uma boa libido. E se vocês forem sinceras, eu tenho certeza que todas que estão aqui e tomam anticoncepcional por mais que 3 anos, no mínimo, já perceberam que não tem libido, que aumenta o ressecamento vaginal, que nunca tem vontade, né? Que tá sempre ali. Nunca é legal o ato conjugal, né? Você nunca consegue uma entrega inteira, você nunca consegue com que seja 100% bom. É muito raro ter um ato melhor, porque a sua libido está bloqueada. Aquela natureza, aquele gás, aquela energia, aquela vontade que vem do nosso interior, que não é do nosso interior somente, mas é também uma alteração, é uma ajuda,
né? Digamos assim, é uma ajuda pro casamento, eu fiquei fria. Isso mesmo, você vai ficando fria, você vai ficando uma geladeira, né? Você vai ficando cada vez mais sem graça, sem libido, sem vontade, porque os seus hormônios estão completamente bloqueados. Olha lá, a colega, eu estou grávida, estou sentindo tudo isso. Sim, mas nós estamos grávidas. O nosso corpo realmente não está preocupado com o ato conjugal. O nosso corpo está preocupado com a manutenção do bebê. Então, não é um momento propício mesmo para as melhores relações da sua vida. Não é. Mas entende que você está grávida e você vai ficar grávida por 9 meses e vai passar? Agora então vale a pena, é claro que vale. Seu corpo atingiu o ápice, o seu casamento atingiu o ápice quando você está grávida. Você conseguiu a finalidade, atingir, né? Chegar à grande graça de gerar uma vida, isso é uma graça, né? Agora, você vai ficar grávida ali, 9 meses. Gente, apareceu uma joaninha no meu copo de água, olha. Isso é espiritual. Eu odeio bichos. Matei com a mão. Gente, desculpa, mas aqui é assim. Hein, amor? Depois troca meu copo de água aqui, por favor. Não vou beber água, caiu um bicho no meu copo, tá vendo, gente? Olha, vou te falar. Mas eu não... Tá calor, né? Não dá pra ficar sem água. Amém, gente? Compreenderam até aqui? Esses são os efeitos colaterais para o nosso corpo. Detalhei todos? Não detalhei todos. Infelizmente, tem mais. Mas até aqui já deu para você entender, né? Poxa, tanto em uma era, né? Esse momento que a gente vive do boom das redes sociais. Ai, meninas, matei a joaninha, gente. Deixa já. Caiu na minha água, ainda me irritou. Grandona, tá? Esse momento que a gente vive, né? Quanta gente se cuidando, eu mesmo cuido da minha saúde, da minha alimentação, um monte de mulherada cuidando do corpo, faz isso, faz cirurgia, do cabelo. Gente, não adianta nada você, deixa eu te contar uma coisa, adianta nada você fazer alimentação, academia e você tá se enchendo de hormônio sintético de pílula, tá? É assim, não vai nem equilibrar. É melhor fazer ou não fazer? Não, faz, porque tu já tá lascada mesmo, entendeu, né? Mas não adianta. Se você quiser começar a cuidar mesmo da sua saúde, comece por aí. Depois você vai pra alimentação, vai pra academia, vai pra suplementação. Legal, eu faço tudo isso. Mas não adianta nada. E isso aqui na internet eu já vi vários artistas grandes falando que, poxa, eu tava cuidando, ainda mais essas pessoas que cuidam muito do corpo, né? Um exagero, não é? No nosso caso aqui, pobres mortais, né? Mas elas que buscam essa beleza estética muito grande, né? E aí um belo dia elas descobrem que não estão chegando lá por conta do que elas fazem para evitar o filho, né? Já compartilhei várias vezes reels assim aqui de artistas dando esse depoimento. Não é pouco comum, porque você, né, chega nos melhores médicos e os melhores médicos têm totalmente essa visão que eu tô passando aqui para vocês. Pronto, gente, já tem um copo de água limpo. Bora lá. Agora, os efeitos, os malefícios para a sua alma. Falei todos para o corpo. E eu vou começar falando da alma, contando um pouquinho da minha história de vida para vocês. Lá, quando eu parei de usar contraceptivo. Então, veja, para quem não me conhece, quem tá aqui nessa live e ainda não conhece um pouquinho da minha história, né? O meu nome é Nayara, eu sou esposa do Renato, ele tá aí na live, de vez em quando ele bota uns comentários. Nós temos 3 filhos, Maria Clara, 11 anos, Davi, 8 anos, Tomás, 4 anos, e eu estou grávida da Maria Laura, de 32 semanas, né? Nasce em janeiro. E antes da Maria Laura, no ano passado, nós perdemos um bebezinho com 8 semanas de gestação, bem no início, tá? E eu cheguei a usar contraceptivo, sim, desde a minha adolescência. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer uso de contraceptivo, sim, tá? Que foi quando eu iniciei também a minha vida sexual. E aí, era moda, era a coisa mais simples do mundo, toda adolescente sabia que
bom, se, né, tive relação, não posso engravidar, o que eu vou fazer? Eu vou catar uma ginecologista que me prescreva um contraceptivo, vou comprar e vou tomar. Então, assim foi comigo. Então, eu usei contraceptivo dos 15 anos até 19 anos. 19 anos, eu acho. De 15 a 19, né? Eu frequentava a igreja católica, eu digo que eu sempre fui chamada por Deus. Eu sempre fui à igreja, eu sempre busquei a missa, eu sempre busquei grupos jovens, né? Eu sempre estava na igreja, mas eu nunca me envolvi e nunca ouvi nada lá que me levasse a mudar de vida, né? Então, logo depois eu arrumei um namorado fixo, a gente namorou, 3 ou 4 anos, e eu só ficava com esse rapaz, e nós íamos à igreja e nós tínhamos uma vida de namorado ali, de dormir junto e tal, e tudo mais, mas uma vida, né, a meu ver, ok. E aí, assim, eu fui vivendo. E aí ali na igreja também, quase todo domingo eu ia à missa, a gente ia à missa junto, e, gente, eu nunca ouvi falar que eu comungava, né? Muitas de vocês falam, meu Deus, eu comungo em pecado. Eu também comungava em pecado porque eu não sabia que era pecado, né? Assim, pra mim eu estava fazendo tudo certinho. Tinha um namorado só, vivia ali, ok, né? Pronto. Talvez você tenha passado por isso, né? Talvez na sua igreja você tá usando pílula e nunca ouviu falar que era pecado, né? Infelizmente. Até que um dia, com meus 19 anos, eu fiz um retiro, né? Um retiro desses maravilhosos, da Renovação Carismática, de uma comunidade católica aqui no Rio. E foi ali que eu descobri a verdade, né? Foi ali, entre várias pregações, né? Uma que mais me tocou, que foi o namoro santo. Foi ali que toda essa realidade se apresentou para mim. O que era o namoro santo, o que Deus esperava dos namorados, o que era o matrimônio. Até então eu estava completamente contaminada e com aquele pensamento de que é normal o sexo na juventude. Isso para mim era normal, né? Como infelizmente ainda é para muitas jovens hoje. E ali foi que eu vi, olha, não. O momento próprio para o ato conjugal é o matrimônio. Porque lá vocês fizeram um laço, fizeram um voto, se comprometeram. Porque lá vocês têm o suporte para receber um bebê. Que suporte você tem para receber um bebê agora? E aí, óbvio que eu pensei, nenhum. Deus me livre de ter um filho agora com 19 anos. Nem tenho minha casa, nem sou casada, nem posso criar um filho. Nem temos dinheiro para criar um filho, né? Então é uma coisa óbvia. E aí eu falei, bom, isso é verdade. Isso me tocou, isso me deu vontade de viver. E aí começou a falar sobre castidade, guardar o corpo, né, a pureza, como viver a santidade, toda aquela beleza das coisas de Deus que nos encanta. Assim como você, talvez, está sendo agora encantada pelo amor de Deus que te toca a largar o contraceptivo. Eu tenho certeza que dessas 500 e poucas mulheres que estão aqui, muitas estão vivendo esse encantamento que eu vivi e que eu vivo até hoje na minha vida, em vários momentos que a gente precisa mudar, né? Que a gente se apaixona ainda mais pelo Senhor e em outras ocasiões, né? Mas nesse momento eu fiquei encantada com aquela realidade, né? Eu falei, bom, eu sou jovem, eu posso fazer o que quiser da minha vida, eu sou livre para fazer o que eu quiser e o que eu quero fazer é isso aqui. Eu quero largar a pílula, eu quero viver para Deus, eu quero viver a castidade, eu quero viver tudo isso. E nessa mesma palestra, como lá nesse retiro tinham moças jovens e moças casadas, né? Um retiro para todas as idades, para mulheres. Então ele falou também, aí ele entrou na parte do casamento e falou que era pecado usar contraceptivo, preservativo, coito interrompido, laqueadura. Então eu peguei o pacote completo, tá? Eu peguei a parte que era pra mim naquele momento, que era o quê? Mudar a minha vida, viver a castidade. Dar um jeito de viver a castidade, na condição que eu estava. E já peguei o feedback também, já peguei a visão, né? Na linguagem aí atual, já peguei a visão de quando eu casasse, como que ia ter que ser. Peguei tudo.
num bolo só. Já entendi que quando eu arrumasse um próximo namorado ou com aquele ali, eu ia ter que viver a castidade até o casamento. Já entendi que depois do casamento eu não ia poder usar nada para evitar o filho, né? Ia ter que fazer o método Billings, que a pessoa citou lá na palestra, eu nunca tinha ouvido falar na vida, nem me liguei na palavra. Peguei tudo. E ali, gente, a partir daquele retiro, foi em janeiro de 2010. Às vezes eu fico ofegante, tá, gente? É o bucho que tá grande. Foi em janeiro de 2010. Ali a minha vida começou a mudar, porque eu tomei uma decisão, apesar de ainda tão jovem, né? Eu falei, eu quero e eu vou viver isso, porque eu sou livre para viver o que eu quiser. E ali não foi fácil? Não foi fácil, né? Não foi fácil porque não era só eu por eu, tinha uma outra pessoa envolvida, era um namoro de muitos anos, eram as minhas amizades, as minhas baladas, as minhas roupas, gente, era tudo muito ruim, né? E nem quero imaginar, né? Então era assim, era muita mudança que eu tinha que fazer, era muita coisa que eu tinha que mudar, e eu fui aos pouquinhos mudando. A primeira coisa que eu fiz foi me aproximar mais de Deus. Então, toda semana eu estava na igreja, eu estava na vigília, eu estava no grupo de oração, eu estava indo, né? As roupas, aos poucos eu fui mudando, né? O namoro, eu fui terminando, né? Ali, poucos meses depois, eu resolvi terminar o namoro, porque eu não ia conseguir continuar daquele jeito, ia ser muito mais difícil para mim continuar, e eu queria realmente viver um tempo só para Deus. Eu não queria pensar em sair, em namorar, não queria pensar em nada disso, eu já tinha namorado muito, né? Eu queria viver, tava com vontade de ir pra igreja todo dia, eu falei, quero viver isso. E assim, nos 2 primeiros meses eu ainda não consegui, né? Janeiro, fevereiro, março, e aí no retiro de carnaval eu fui pra Canção Nova. Quem tá aqui na live conhece a Canção Nova? Coloca aí, bota CN, coloca eu fui convidada para um retiro na Canção Nova de carnaval, achei ótimo, porque aí eu fugia do carnaval aqui do Rio, né, onde eu tava habituada a passar, que eu sabia que se eu ficasse eu ia cair em tentação. Óbvio, né, a gente não vai se colocar à prova, porque a gente sabe que a gente vai cair. E aí eu fui para esse retiro, e quando eu fui eu ainda tomava pílula, né, ainda tomava o comprimido, porque eu não consegui tomar decisões tão rápidas assim. E aí lá, a moça que estava ministrando o canto falou uma belíssima profecia sobre os contraceptivos, né? Falou assim, gente, pra mim, sabe quando você toma posse e você vê que é Deus falando pra você? Ela falou exatamente o que eu estava passando, assim, exatamente. E ali, naquele momento, eu falei, nunca mais eu vou tomar o contraceptivo, o remédio. Nunca mais. E nunca mais eu tomei. Isso foi em 2010. 2025? Quase 2026, né? Então, há 16 anos isso aconteceu na minha vida praticamente. Há 16 anos atrás eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida e que me traz até vocês aqui hoje. Então, a partir dali eu nunca mais tomei o contraceptivo. Eu resolvi a minha vida, eu fui viver mais para Deus. E tempos depois, dentro da igreja, eu conheci meu esposo Renato. Na vigília que eu ia, no grupo que eu frequentava, no mesmo comunidade que eu fiz o retiro, a gente se conheceu lá. E depois de um tempo, começamos a namorar, né? Ele já sabia que eu tinha, né? Que eu tava naquela conversão. E ele tinha mais tempo de caminhada que eu. Então, eu já sabia que era um rapaz que queria viver um namoro santo, apesar das dificuldades, né? E assim, tempos depois, nós começamos a ficar amigos, depois começamos a namorar, vivemos a castidade, namoramos, entre namoro e noivado foram quase 3 anos, e depois nos casamos. Em 2014, nós nos casamos. E tivemos os nossos filhos. Agora estamos esperando o 4º, né? Resumidamente, esse é o início da minha conversão. É claro que tem muito mais coisa aí, né? Tem a minha história aí, Renato aí, ó. Sou eu, viu?
É claro que do início do nosso casamento até agora, eu tenho muita história com os métodos naturais, que ao longo desses dias eu vou contando para vocês também, tá? Eu sei que vocês querem saber, né? Como que vocês engravidaram, vocês quiseram ter os 4 filhos, como é que foi? Então eu vou contando aqui para vocês desde o início do nosso casamento até agora, esses 11 anos de casado que temos, como foi um pouco dessa nossa história. Mas eu quero aproveitar, nesse meio pro final da live aqui que estamos, aproveitar que vocês estão aqui e lembrar vocês que nós vamos sortear uma mentoria na live de amanhã, tá? Nós vamos sortear uma mentoria minha, só que poucas pessoas participaram desse sorteio. Poucas pessoas fizeram o que nós pedimos. Então, o que você vai fazer para participar do sorteio? Você vai lá no grupo de WhatsApp, para participar do sorteio da minha mentoria. Você vai tirar um print agora, meu aqui. Pode ser falando, pode ser feia, não ligo não. Tira o print, vou dar um sorrisinho, tá? Posta nos seus stories. Não é lá no grupo, você vai me marcar, @naeracalado no stories aqui do Instagram, tá? E fala como está sendo, o que foi a aula de hoje pra você. Faz isso só quando acabar a live, tá, gente? O que foi a aula de hoje pra você, tá? Quem fizer de novo, já fez e fizer de novo, vai concorrer 2 vezes ao sorteio, tá? Amanhã, na live aqui, eu vou fazer o sorteio ao vivo no final da live. Gente, vocês vão poder concorrer a uma mentoria minha. O que é uma mentoria? É o meu acompanhamento, são as minhas videoaulas. Você vai ter suporte por 1 ano, você vai ter todo o meu curso dos métodos naturais, você vai ter uma pessoa para te acompanhar e fazer a sua análise de gráfico. 3 consultorias, 3 videochamadas, como se fossem 3 consultas, para fazer o acompanhamento com você, tá? Então, se você fizer esse passo a passo, tirar o print, é simples, gente. Tirar o print agora dessa live. Tira o print agora aí do seu celular. Pronto. Você tirou o print. Quando acabar a live, você vai me marcar e vai compartilhar nos seus stories e vai me marcar, tá? E já, eu tô dando um sorriso, Eu não sou muito fotogênica, gente. Aí você vai me marcar. Quando você me marca, a gente vê aqui no meu Instagram. Então, dali que a gente pega o seu nome, tá? Quando você botar lá, @naeracalado, e a gente vê que é esse print aqui, a gente pega o seu nome, do jeito que tá aqui no Instagram, e escreve aqui no caderninho e vai participar do sorteio, Só vai participar do sorteio. Ah, boa, amor. Você só vai ganhar, vamos supor, você foi sorteada. Você só vai ganhar a mentoria se você estiver ao vivo. A gente não vai ligar pra você, mandar não. Você vai ter que botar aqui, eu tô aqui no chat. Aí você ganha. Se você não estiver ao vivo, a gente vai sorteando até alguém que for sorteado e estiver ao vivo. O pessoal não tem vergonha na cara. Tem gente que faz o sorteio, aí não entra na live ao vivo. Não vai ganhar, entendeu? Tem que estar ao vivo. O legal é você estar aqui ao vivo com a gente, até porque mostra que você está dedicada. Se você não está dedicada nem participar da live, como que você vai participar da mentoria? Não é isso? Tá? Então, bem lembrado, amor. Tem que estar ao vivo na live aqui de amanhã. Amém? Tá bom, gente. Vamos continuar aqui, tá? Que eu não esqueço de onde eu parei, não. Nós estávamos começando os malefícios para a alma. Aí eu contei a minha história. Por que eu contei a minha história? Porque eu estava fazendo mal para a minha alma sem saber. Eu estava em pecado mortal. Eu vivia uma adolescência ruim. Eu estava comungando em pecado grave. Como que as coisas na minha vida iam caminhar bem? Já parou para pensar que às vezes você tá aí na sua casa, na sua família, a maioria de vocês aqui já é casada, já tem família, filhos, marido, e as coisas não andam bem. Você reza o rosário, você reza com o Frei Gilson, você acompanha o Padre Josileudo aqui no Instagram,
mas a sua vida não tá legal. Porque você está em pecado mortal. Então veja, Nayara, eu não entendo. Por que eu tô em pecado mortal se eu sou casada direitinho? Não. Porque você não entende o princípio da vida matrimonial. Você não entende o que é o matrimônio. A partir do momento que você entender o que é o matrimônio, você vai entender porque você está em pecado mortal quando faz uso de contraceptivo. E o que é o pecado mortal, gente? Pecado mortal é o pecado que te afasta da graça de Deus. Ele te leva à morte. Se você morrer com consciência de pecado mortal, você não tem direito à salvação. Olha como isso é grave, é duro de ouvir, não é? E quando a gente evita um filho dentro do casamento, através de um modo ilícito, nós estamos em pecado mortal. Nayara, e a vasectomia, a laqueadura, o coito interrompido e o preservativo? São pecados mortais? É a mesma coisa que eu usar contraceptivo? Eu também estou em pecado ou não? Sim, você também está em pecado. Veja, vou explicar por quê. Laqueadura, vasectomia no caso é no homem, né? Coito interrompido, preservativo, não são aqueles métodos hormonais lá, não vai fazer abortos ocultos, nada disso, né? Nem vai trazer esses malefícios que eu falei. Mas você está impedindo a fecundação, a fecundidade do seu casamento dentro do seu matrimônio. Isso que é pecado mortal. Então, quando o marido faz vasectomia, ele está cortando a capacidade dele e do casamento dele de gerar uma vida. Mesma coisa quando uma mulher faz laqueadura. Ela está ali inutilizando aquela finalidade do seu órgão, né? Do seu órgão reprodutor que foi criado para aquilo. Ou seja, esta mulher está se automutilando. Este homem está se automutilando. É como... Imagina, quem vai cortar sua própria língua para parar de falar? Vai? Não vai, porque vocês não são doidos. Ninguém aqui é doido. Eu vou cortar minha língua. Mas por que você corta a sua trompa? Sua tuba uterina? Para não engravidar. Isso é uma mutilação. É um órgão seu. É um pedaço da sua carne. Isso é pecado contra o nosso próprio corpo. A gente não pode fazer isso. Preservativo impede que venha uma vida. Você coloca um plástico, uma barreira no seu casamento, na sua unidade conjugal. Você usa algo que foi feito para que as pessoas pudessem ter relação sexual livremente um com o outro, assim, igual bicho, ó. Para não pegar doença, para não engravidar. Coito interrompido. Joga o sêmen à terra. Já ouviu essa palavra? De Onã? Lá no Antigo Testamento, que ele jogou o sêmen à terra, ao ter relações com a mulher do irmão que morreu. O irmão morreu, né? E ele ficou com a irmã. Aí, para não dar descendência, ele jogava o sêmen na terra. E Deus desagradou e o matou. Mas veja, tudo isso é pecado grave, faz mal para sua alma, porque vai contra o princípio da vida matrimonial. O que é o princípio matrimonial, resumidamente, para você entender o básico do matrimônio? Gente, o casamento, ele foi criado para duas finalidades. Olha aqui comigo, preste atenção, que eu vou ser concisa agora. Preciso que vocês estejam conectadas com o meu raciocínio. Então você olhou pro seu marido lá, igual eu olhei pro Renato naquela vigília, lindo. Nossa, me apaixonei, coração bateu, veio na boca. Aí você quer namorar, você quer ficar com a pessoa o tempo todo, né? O coração bate. Todo mundo sentiu isso, gente, porque nos dias de hoje ninguém é obrigado a casar. Todo mundo que tá aqui escolheu o seu marido. Pode parar de ficar falando mal do marido. Porque ninguém é obrigado a casar com ninguém. A gente casa porque a gente escolheu, se apaixonou, amou aquela pessoa.
Aí depois vocês esquecem e ficam falando mal do marido de vocês pra mim. Mas não, vocês se apaixonaram. Lembra lá. Por que Deus coloca esse sentimento e essa necessidade em nós, né? Homem e mulher. Necessidade de estar junto, de amar. Para que possamos, através desse amor, num primeiro momento a paixão, né? Depois a amizade, junto com paixão, com amor, com tudo. Para que a gente possa ser apoio um para o outro, viver junto, formar uma família, né? Viver ali em unidade, viver em união. É a primeira... Arrasou, Angelita! É a primeira... Ai, a Angelita colocou para vocês a cola. É a primeira finalidade do casamento unitivo. Então, você conhece o seu esposo... Ai, Maria Laura tá mexendo, gente. Vou ficar assim para ela ter mais espaço. Você conhece o seu esposo para se unir a ele. Vocês se gostam, vocês se amam, vocês querem estar juntos. Vocês vão ser apoio para o outro. A vida toda. A outra finalidade é a procriação. Então, Deus Criador, Ele que criou o matrimônio, Ele que criou a família para essas duas coisas, união e procriação. É para isso que você se casa. Você acha que você se casa para quê? Para ficar infernizando a pessoa a vida inteira? Óbvio que não. Para ajudá-lo, para amá-lo, para ser suporte, para ser companheiro, né? Para ser companhia, para formar uma família, para ter filhos. Gente, o básico existe. A finalidade do matrimônio existe. A gente não tá aqui nesse mundo perdido, não. Tudo tem um sentido. E o sentido do matrimônio é esse: unitivo e procriativo. Então, a gente se casa também para procriar. Inclusive, a procriação, ela é uma consequência natural da união. Ou seja, você se une ao seu esposo, você o ama, o coração bate, dá vontade logo de quê? De namorar, de ter relação. Não é da natureza do homem e da mulher juntos? Não é natural que isso aconteça? Por quê? Porque Deus colocou isso em nós para quê? Para que tivéssemos filhos. Isso é óbvio, gente, é óbvio. E essa é a finalidade do seu casamento. Então, todo matrimônio precisa estar aberto à vida, porque o seu matrimônio foi criado para isso. Você romper isso, você bloquear isso, você negar isso, você está negando o seu matrimônio e tudo de bom que Deus sonhou para a sua vida, para a sua vocação. Não vai funcionar, não vai dar certo, você não vai ter um bom casamento, você não vai ser feliz quando você bloqueia essas coisas, porque é a finalidade para o qual você foi criada, é a sua vocação primeira. Nós que somos casados, essa é a nossa vocação primeira, é o nosso matrimônio. É onde tem que estar os nossos olhos, é onde a gente tem que fazer a coisa certa acontecer. E os filhos são dons de Deus. São graças, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus, né? Então, por exemplo, essa criança que eu estou esperando na minha barriga, que se chama Maria Laura, que é uma menina. Antes que eu sonhasse com Maria Laura, antes que aqui a gente soubesse que era uma menininha, Deus já havia sonhado com essa menininha. Bastava eu, Nayara e Renato dizer sim a Deus através do nosso matrimônio. Antes dela ser nossa filha, ela é uma filha de Deus e foi sonhada por Deus. Porque desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia. Na verdade, antes o Senhor já conhecia. Eu li, né, partilhei com vocês um salmo semana passada sobre isso, né? Que fala que Deus pensou em cada um de nós. E Deus fez isso e quer continuar fazendo, enviando seus filhos ao mundo através do nosso matrimônio, através do nosso casamento, que Deus envia os seus filhos ao mundo. E o que você está fazendo com o seu matrimônio? Seu matrimônio é egoísmo? O sexo dentro do casamento de vocês é só busca por prazer? Vocês excluíram a finalidade mais linda do matrimônio? Vocês tiraram a oportunidade de receber graças que Deus dá a vocês?
Olha a minha aluna aí, Deuslene, colocando o salmo que eu li. Parabéns, Deuslene. Nem eu lembrava o número do salmo. 139, ele mesmo. Muito obrigada, viu, querida? O que vocês têm feito? É isso que eu levo e deixo vocês para refletirem hoje, né? De hoje para a live de amanhã. Vocês têm buscado a união e a procriação, a finalidade real do casamento de vocês? Faça uma reflexão da live de hoje, tudo que vocês ouviram, né? Agora à noite já são 22 horas antes de dormir. Medite amanhã, medite hoje, pense nisso. O que você está fazendo da sua vida? Gente, a nossa vida fértil, a capacidade que a gente tem de gerar uma vida acaba muito rápido. Eu tô com 34 anos, não sei mais quantos filhos eu vou poder ter, né? Não sei se até 40 eu vou poder engravidar, se não, né? Já perdi um ano passado. A gente não sabe até quando. E o que a gente tem feito nesse tempo, né? Talvez você só tenha seguido o mundo, as coisas do mundo, até aqui. E a partir de hoje, você vai começar a seguir as coisas de Deus. E você vai perceber que as coisas na sua vida vão começar a dar certo. Ó, gente, presta atenção. Eu tenho avisos para vocês. Ó, quem tá aqui e já está no grupo, nós vamos abrir agora no final da live para vocês partilharem como foi a live de hoje lá, tá? Já falei para me marcarem lá para vocês participarem do sorteio amanhã. E quero dar um outro aviso. Na quarta-feira agora, hoje é segunda, né? Terça, quarta-feira, nós vamos abrir a minha mentoria 2 métodos naturais. E com oferta especial de Black Friday. Então, fiquem atentas, porque eu acho que vai durar 24 horas somente. Então, vai ser muito rápido a durabilidade dos melhores preços do ano que a gente nunca fez para a minha mentoria. Melhores oportunidades, né? Vai ser muito fácil de você entrar. Quem tá chegando aqui agora, sinta-se privilegiada, porque você chegou no momento em que você vai acessar valores que a gente não liberou o ano inteiro na mentoria, somente agora em novembro, porque esse mês de Black Friday é mês de oferta mesmo. Então esse dia será na quarta-feira. Programem-se. Amanhã a live aqui também, 21 horas, vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre fertilidade feminina, tudo sobre o seu ciclo. Ai, tem um monte de gente mandando direct. Ai, Nayara, meu período fértil, como que eu identifico? Não sei o que lá. Amanhã você vai entender sobre o período fértil, sobre fase lútea. Você vai entender como que conta o ciclo, a menstruação, o muco, o que é muco, o que não é, o que é verdade, o que não é, tá? Então amanhã tudo sobre o seu ciclo, tudo sobre a fertilidade feminina. Amanhã eu vou desenhar na aula aqui pra vocês o que é o ciclo feminino, tá? E no terceiro dia vai ser os métodos naturais na prática, tá bom, gente? Deus abençoe cada uma de vocês, tenham uma santa e abençoada noite e a gente se vê aqui amanhã ao vivo às 21 horas. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Muito, muito obrigada, né, pela partilha. Ah, Renato colocou aí, ó, gente, convida alguém para estar na live de amanhã. Isso aí, vocês podem multiplicar, né? Amanhã a gente pode ter 1000 pessoas aqui, se cada uma pessoa trouxer mais uma pessoa. E ainda dá tempo, né? Ela pode assistir a aula de hoje depois, participar ao vivo amanhã e ainda participar do sorteio também, tá bom? Um beijo, gente, boa noite.